Pessoal de sétimos anos, mais uma coisa. Antes da gente entrar na nossa aula de vocês, agora da terceira semana, eu queria tentar explicar de uma forma mais clara. Eu acho que não foi suficientemente claro lendo a atividade de vocês, aliás, assistindo a atividade de vocês da semana 2 sobre a diferença entre reino e império, tá? Nos dois casos, tanto no reino quanto no império, você tem um único governante, um monarca, tá? No reino é o rei, no império o imperador. Meio óbvio, já está aí no nome. A diferença fundamental é que o reino ele trata especificamente de um território e, pelo menos em teoria, um único povo. Isso é, um grupo social com uma cultura própria, com ritos próprios, com um idioma próprio. A gente está falando de um povo, um líder, um território, certo? 3, 1. Reino, então, é um povo, um líder, um território. No caso do império, você também tem um líder, que é o imperador, é o cara que manda no negócio todo. Entretanto, os impérios, eles têm algo de diferencial, tá, em relação aos reinos. Normalmente os impérios eles são formados por vários povos, vários grupos sociais, vários grupos étnicos, em alguns casos vários idiomas e assim por diante. Além disso, os impérios eles são compostos por grandes territórios. Como assim? No caso do Império Português, que foi o que eu citei na aula passada, vocês viram que Portugal tinha terras no Brasil, tinha terra aqui na América do Sul, né? Mais especificamente o Brasil, tinha terras na África, tinha terras na Oceania, além do reino que ficava em Portugal. Então a gente podia falar que o Império Português, isso é, ele era composto por vários povos que estavam sob domínio de Portugal e um enorme território. Então ele podia receber o nome de Império. A mesma coisa a gente pode lembrar dos russos. Os russos também eles foram um grande império no passado. Eles tinham terras que faziam parte da Europa e da Ásia. Eles dominavam várias etnias, vários grupos sociais e assim por diante. Normalmente, o processo histórico mais recorrente é o de um reino que vai crescendo até se transformar num império, tá? Em Roma, isso não aconteceu especificamente. Roma era um reino onde era formado por uma cidade. Durante o período republicano, ela vai crescer e vai se transformar num grupo de cidades sob domínio aí da república, sob domínio aí do povo da cidade de Roma. Quando passou mais tempo, ficou muito difícil de administrar a república, ela começou a ter várias crises internas. Então a república se transformou num império, tá? Os romanos eles tiraram o rei e colocaram os cônsules, né, que eram as pessoas eleitas pelas assembleias para governar a nação. Chegou um determinado momento que a república ela não conseguia mais governar. E aí houve uma guerra civil, tal. Vários grupos se enfrentaram para ver quem ia obter o domínio no fim. E aí ganhou o Augusto, ele que vai instaurar um império e vai transformar a República Romana num império. Mas voltando, o reino composto normalmente um território relativamente limitado em espaço, um líder e um povo. Esse povo a gente pode constituir de um grupo de pessoas que tem uma cultura em comum, um idioma em comum, costumes em comum, pessoas que se entendem, vamos colocar dessa forma. No império você tem vários grupos sociais dentro de um território, que normalmente é maior. Dentro desses grupos sociais, tem pessoas que não se entendem, e elas dependem da autoridade do imperador para não se matarem. Vocês vão perceber, ao longo dos nossos estudos aí, que massacres, guerras e assim por diante, eles são bem comuns ao longo da história. E são comuns por conta da falha desse grupo que administra em fazer esse equilíbrio de forças. Vocês vão ver, por exemplo, como nesse caso que eu citei, do Império Russo, que as pessoas que viviam em volta de Moscou, os moscovitas, eles vão exercer o seu domínio frente aos povos que circundavam ali o Império Russo, normalmente de uma forma agressiva. Vão haver vários massacres, inclusive os tártaros, que eram um dos povos aí que eram seus vizinhos, eles foram massacrados aí ao longo da história diversas vezes. Tá bom? Então, diferença de república é que você elege os seus governantes, tá?
de reino para império normalmente é a escala. O reino é um povo, um território, um monarca. No império você tem um monarca, mesma coisa, o imperador é o cara que manda na coisa toda, mas você tem vários povos e um território geograficamente maior, tá bom? Bom, pessoal dos sétimos anos, na página 15 de vocês, tá, da apostila de vocês, a gente vai ter o material relativo à nossa terceira semana. A gente vai tratar de conflitos sociais que aconteciam no período romano, tá, que é a base aí dessa nossa rodada de aulas, e fatores que se repetem nos dias de hoje, né? Vocês vão perceber que ao longo dos anos de aprendizagem de vocês nas aulas de história, vocês vão ver vários fenômenos que eles vão, de certa forma, acabar se repetindo, tá? São disputas sociais, disputas políticas, guerras e assim por diante, que vão acontecer sistematicamente. Inclusive tem um historiador que chama, se não me engano é o Jacques Le Goff, que diz que a história ela não se repete, mas ela rima, né? Você não consegue a mesma situação para repeti-la, porque as pessoas mudam, o mundo muda, mas a forma com que as pessoas reagem a elas é muito parecida. Vocês vão ver nesse nosso texto inicial que esses irmãos, os irmãos Graco, tanto o Tibério quanto o Caio, eles foram reformadores, né, do Império Romano, e eles buscavam uma reforma social, isso é, mudar a sociedade na qual eles estavam vivendo. Porque eles viram que estava acontecendo algo em Roma, e na opinião deles era algo ruim, que ia acabar com o seu período de prosperidade, que era justamente a acumulação de propriedades, isso é, as pessoas que eram ricas elas estavam ficando cada vez mais ricas, enquanto as que eram pobres estavam ficando cada vez mais pobres. Naquela época, a principal forma de trabalho que existia era o trabalho na terra, né? Eram os agricultores, assim por diante. Então, qual foi a ideia dos irmãos Graco? Os irmãos Graco, eles queriam pegar as terras que o Império Romano estava conquistando, né? As terras do que eu mostrei para vocês, que eles conquistaram na África, na Ásia, assim por diante, e dividir entre a população pobre, para que essas pessoas tivessem uma forma de renda e pudessem enriquecer, assim como as que já estavam ricas. De certa forma, os irmãos Graco eles queriam fazer uma coisa que hoje a gente chama de distribuição de renda. Da forma deles, eles estavam querendo criar uma espécie de Bolsa Família. A diferença é que o Bolsa Família é depositado em dinheiro, e os irmãos Graco queriam distribuir terra, tá? Justamente para fornecer aí meios de sustento para as pessoas naquela época. Evidentemente que nem todo mundo concordou. Vocês vão ver que os patrícios, isso é, que eram os ricos, os que tinham as grandes propriedades de terra e que monopolizavam o poder, vocês já viram isso na aula passada, eles queriam que as terras fossem entregues para eles, em que eles iam, através da contratação desses trabalhadores empobrecidos, promover uma melhor situação social dentro do Império Romano. Essas disputas elas vão acabar levando à morte dos dois irmãos Graco. Tanto o Tibério quanto o Caio vão acabar assassinados aí, justamente pelos patrícios, por esses grandes proprietários de terra, por conta das suas ideias que eram consideradas aí muito revolucionárias para o período. Entretanto, nos dias de hoje, da mesma forma, existe um movimento que pleiteia a mesma coisa, isso é, distribuição de terras. É o movimento do Sem Terra, tá? O MST, que busca justamente a distribuição de terras que por eles são consideradas improdutivas. Aí no meio disso tudo tem muita política envolvida, tá? Inclusive há casos de propriedades que eram produtivas e que acabaram sendo invadidas por esses movimentos. Mas de certa forma, ou de uma forma geral, tá? A inspiração desses movimentos é justamente a reforma agrária que foi proposta pelos irmãos Graco lá no Império Romano. Só para vocês terem uma noção de como essas ideias elas vão se repetindo. No Brasil, 2000 anos depois, você tem um movimento que, pelo menos em tese, em teoria,
pleiteia a mesma coisa que os irmãos Graco pleiteavam há 2000 anos atrás. Claro que isso daí gera muita discussão, muito debate. Tem gente que é completamente contra a ideia do que o MST faz, essa coisa das invasões de terra, né? Tem gente que é completamente contra, critica. Tem casos aí, inclusive, de resistência armada. Nos anos 90 ficou muito famoso o caso de Eldorado dos Carajás, onde alguns sem terra acabaram sendo baleados aí, acabaram morrendo quando estavam tentando invadir uma propriedade rural. Vamos lá, nós temos 3 exercícios para vocês fazerem nessa semana. Como se chamavam os irmãos Graco? Então você vai pegar aqui no texto qual era o nome deles, tá? O primeiro nome, né? Você já tem aqui o sobrenome. O que eles desejavam? Lê o texto e responde. 3. Aí, essa questão 3, eu gostaria que vocês fizessem junto com os seus pais, os seus avós, as pessoas que vivem com você, com os adultos que vivem com vocês, para a gente ter uma ideia geral de como está esse pensamento hoje em dia na nossa sociedade, tá? Você vai sentar um dia com a sua mãe, com seu pai, com seu avô e vai perguntar para eles qual que é a opinião deles sobre a reforma agrária, se eles concordam ou se eles discordam. E aí você vai aprender com eles, vai escrever no seu caderninho qual é a opinião que vocês chegaram juntos, tá? Então, nessa semana são só esses 3 exercícios. Principalmente essa questão 3, eu gostaria que vocês elaborassem bem as suas respostas, tá bom? Boa semana para vocês, tchau, tchau.